Certo, agora continuando aqui, certo? Ah, continuando aqui, a gente vai falar sobre núcleo celular. A gente tava falando sobre núcleo, né? A gente pode ver que aqui tem os poros, certo? Bom, isso aqui é um núcleo, tá? Esse aqui é um núcleo. Aí aqui temos a carioteca, temos a nossa cariolinfa, que é essa camada toda aqui que a gente pode ver. A gente pode ver a carioteca, que é o exterior, e a cariolinfa, que é o nosso interior. Também temos o nucleolo, que fica dentro do núcleo, né? Tem um núcleo, aí dentro do núcleo se chama nucleolo. Temos a cromatina, que é um monte de, né, grumul. É o que compõe o material, né? Aqui que a gente vê, que a gente não consegue ver em olho nu, agora, nesse exato momento. E aqui temos os poros da carioteca. Aqui a gente pode ler uma estrutura, né? A carioteca, ela é um envoltório nuclear, ela é composto de átomos, né, de poros. Estes permitem a entrada e saída de substâncias, certo? A cromatina. A cromatina, a gente tem o DNA mais a proteína, certo? O nucleolo, a gente tem. Deixa eu apagar aqui, né? Tá muito feio. A gente tem a carioteca, ela é o quê? Ela é em volta do nuclear, como a gente viu aqui, né? A carioteca, ela é composta de poros e estes permitem a entrada e a saída de substâncias. A cromatina, né? A gente estava vendo aqui que ela é composta por um DNA e mais uma proteína. Já o nucleolo é o quê? É um que produz o ribossomo, o nucleolo, né? Então, o nucleolo é o que produz o ribossomo. A gente tem que lembrar disso. Eu tenho que lembrar disso. O nucleolo é o que produz o ribossomo. O nucleoplasma, e o nucleoplasma, né? Ou cariolinfa, carioline. Daqui a pouco eu vou falar. Caroline, o seu líquido viscoso se preenche o núcleo, tá? Então, vamos lá. O líquido viscoso que preenche o núcleo. O nucleoplasma é um líquido viscoso que preenche o núcleo ali. Então, é um líquido, né? Um nucleoplasma ou cariolinfa é um líquido. O núcleo celular, que a gente estava vendo aqui, certo? O número de núcleos. A gente pode ver aqui que é anulada, é anucleada, na verdade, ela é anucleada. Melhorou. Ela é anucleada, sem núcleo, ela tem hemácias, ela é anucleada igual a hemácias, né? Multinucleada, tem dois ou mais núcleos. Paramécio, células musculares e esqueléticas também são multinucleadas. Os exemplos aqui paramécio, células musculares e esqueléticas. Mononucleada é um núcleo que tem só apenas um único núcleo. A função do núcleo celular é o centro de comando celular, guarda o DNA. Ela tem a produção de ácido nucleico, que é o RNA ou o DNA. A estrutura da cromatina, que a gente estava falando sobre cromatina, né? O que na verdade a gente vai falar agora sobre cromatina. A estrutura da cromatina, ela é o quê? Esses três aqui, o DNA. Tem as estonas, né, que a gente vê aqui mais perto, ó.
as estonas, e a gente também tem o nosso nucleossomo, que é um grupinho, né, que a gente junta um, dois ou três, que vai virar um nucleossoma. Aí, juntando toda essa compactação, a gente vira o quê? Um cromossomo. Bom, voltando para nossa tela inicial, que é a nossa aula inicial, o nosso quadro, né? Hoje é domingo, então eu tô desse jeito mesmo. Porque hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo não é de rabo, sei lá do que. Cabeça de ovo, jacaré, e lá vou eu. Tá, beleza, gente. A gente vai continuar aqui. Tá gravando, finalmente, tá gravando. Tá, a gente vai falar agora sobre cromatina. A gente já falou sobre membrana plasmática, sobre o núcleo, e a gente tá falando sobre célula animal bacteriana. Agora eu vou falar aqui bem rapidão, porque hoje é domingo, pé de cachimbo, e eu tô que tô, viu? Porque eu falei que eu vou fazer isso, vou gravar e eu vou gravar. Por quê? Porque eu quero. Tá legal. Hum, cromatina. Cromatina. E também é porque eu, nossa, já é 4h22 e eu daqui a pouco eu tenho um compromisso, né? Porque eu tenho uma reunião. Então, ai, né? Terminar isso aqui antes da reunião. Hum, o que seria uma cromatina? Cromatina são um conjunto de filamentos, cada um deles formado por uma longa molécula de DNA, tá? Associada a proteínas. E esses fios são denominados de cromossomos. Então, seria uma cromatina, seria filamentos. Filamentos mesmo. Que a gente acabamos de ver uma imagem de uma linha. É um filamento. Formada por uma longa molécula de DNA. Formada por DNA. Tá? Isso é uma cromatina. Associada a proteínas. Então, ela é formada através de uma proteína também. Formada por proteínas também, né? Associada a proteínas, que elas são associadas a proteínas, e esses fios são denominados de cromossomos. Então, a gente viu, a gente vimos aqui, não vou compartilhar de novo, mas que a gente vai ter aqui. Ó, cada célula somática humana contém 46 filamentos de cromatinas, né? Cada cromossomo. Célula somática humana contém 46 filamentos de cromatina, denominado de cromonema. Cada cromonema possui uma imensa molécula de DNA e proteínas associadas a estonas. Tá, agora pegou feio aqui mesmo. Tá bom? Cromatina, filamento formado por DNA e formada por proteínas também. E eu vou desenhar, porque eu quero desenhar. Isso aqui é um filamento. Isso aqui é um DNA. O DNA a gente já viu, né? Ele é um. Ele é mais ou menos assim. Tá, enfim, ó. Isso aqui, beleza. Isso aqui é um DNA. O ser humano, né? Ele possui o quê? 46 filamentos de cromatina. Filamentos de cromatina. Cromatina. Certo? É denominado de cromonema. Cromonema. Essa palavra aí, cromonema. Cromonema. Cromonema.
Cada cromonema possui uma imensa molécula de DNA, certo? E proteínas associadas a histonas. Cada cromonema, isso aqui é um cromonema, ela está associada a uma grande molécula de DNA. Isso aqui é um DNA, tá bom? Isso aqui é uma grande molécula de DNA. Isso aqui é um DNA. Isso aqui é um cromonema. E proteínas. Aqui, proteínas e proteínas. Isso aqui é uma proteínas. Uma proteínas. Certo? Ahn, e isso se chama, esse conjunto, tudo isso aqui, um cromonema, junto com DNA e mais uma proteína, certo? Um cromonema, um DNA e uma proteína, a gente junta e vai criar o nosso famoso estonas. Umas estonas. A gente estava vendo sobre as estonas aqui. E eu estou escrevendo pelo computador, sabe? Eu não tenho um mouse assim de mão. É um laptop mesmo. Estonas. A gente vai ver a imagem, porque a gente estava vendo bonitinho. Um cromonema contém inúmeros genes. Números genes. Um cromonema contém inúmeros genes. A célula humana possui aproximadamente 30 mil genes. A gente possui 30 mil genes. Caraca, perfeita. Coloca aqui. 30 mil genes no corpo humano, né? No corpo humano. É a célula humana, na verdade. Célula humana não é um corpo, é uma célula. Só apenas uma célula, tá? Célula humana. Ahn, Algumas das proteínas codificadas pelos genes são enzimas, das quais controlam as reações químicas do organismo. Então, algumas das proteínas codificadas pelos genes são enzimas das quais controlam as reações químicas do organismo. Então, algumas dessas proteínas são codificadas pelos genes, então algumas proteínas são codificadas pelos genes, são as enzimas, são chamadas de enzimas, esses genes. Essas proteínas que são alteradas pelos genes são as enzimas, das quais essas enzimas controlam as reações químicas do organismo. Pronto. A gente vai ver agora nossas imagens de um de um cromossomo. Cromossomo, né? Uma cromatina. Porque a gente vai ter que saber o que é uma cromatina, tá? Aqui, ó, uma estrutura de uma cromatina. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Isso aqui é uma estrutura de cromatina. Temos o nosso DNA, o filamento. A gente viu que a gente tem as nossas histona. Isso aqui, essas bolinhas aqui é uma histona. Tá vendo? E quando a gente junta um DNA, as nossas histonas, a gente também, tá? Quando elas são agrupadas, viu aqui? Quatro delas. Essa compactação aqui, esse conjunto aqui, uma histona e um fio de um DNA, vai virar um nucleossomo. Nucleossomo.
Beleza? E isso aqui se chama cromatina, tá bom? Voltando agora à nossa aula, o nosso quadro. O nosso quadro, beleza? Qual é o nosso quadro? Eu criei um novo sem querer. Eu quero um. Beleza? Você consegue ver, né? Que a gente fez uma baita de tudo aqui, né? Certo. Um núcleo responsável pelo comando do metabolismo celular. Então, a cromatina tem um papel importante. Então, vamos anotar aqui um papel importante. Qual é o papel importante da nossa cromatina? Que ela é um núcleo, né? Responsável pelo comando do metabolismo celular. Ela é o DNA, né? O nosso cromatina é a formação do DNA em si que não é a formação do DNA, ela é a formação do cromossomo. Cromossomo, entendeu? Responsável pelo comando metabolismo celular. Certo. Cromatina ou cromonema? A estrutura do cromonema é formada por uma molécula de DNA enrolada a grupo de 8 moléculas de histonas. A gente viu que as histonas são aquelas bolinhas, né? A gente tem aqui, eu vou desenhar, tá? Isso aqui é um DNA. DNA. Isso aqui, aí eu crio uma outra cor. Será que dá pra mudar de cor? Vixe, vai descarregar, já vou. Aí temos as nossas bolinhas também. Aqui as cores. Aí a gente tem aquelas bolinhas assim. Consegue lembrar? São as nossas estonas. 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 Certo? Aí a gente pode lembrar do nosso. Aí aqui a gente pode lembrar das nossas estonas. Certo? Cromatina ou cromonema? A estrutura do cromonema. As estruturas do cromonema são formadas por uma molécula de DNA. Enroladas a grupo de 8 moléculas. Lembra que a gente viu aquele desenho maravilhoso? Tá, isso aqui é de novo. Isso aqui é o DNA. Aí eu vou pegar agora outra cor do. Tá muito claro. Eu vou pegar um roxo. Aqui, a gente vê aqui uma, duas, três, quatro. Aí o DNA aqui, ó, ele junta todo mundo no mesmo bagulho. A gente junta aqui, a gente junta aqui, a gente junta aqui, a gente junta aqui. Aí aqui a gente tem que ter 8. 8 unidades, certo? 8 unidades de molécula de estonas, certo? E isso aqui vai virar o quê? Uma cromatina. Uma cromatina em tudo, beleza? Ou cromonema, que a gente fala. O conjunto de DNA e mais 8 moléculas de estonas é denominado de nucleossomo, né? Que a gente viu
que isso aqui, formando tudo isso aqui se chama nucleossomo. Nucleossomo. Certo? Isso tudo aqui é um nucleossomo. As histonas permitem mais estabilidade à molécula de DNA, certo? Na qual auxilia na coloque isso aqui na sua cabeça, condensação, tá vendo? Eu espero que esteja me vendo aqui, porque vou ter que colocar em inglês. Melhor aqui, tá vendo? As estonas permitem mais estabilidade à molécula de DNA, na qual auxilia na condensação, tá vendo? Condensação do material genético durante a divisão celular, tá bom? Agora a gente vai falar sobre nucleolo. É uma estrutura densa e arredondada. Agora a gente consegue. Ah, nucleolo, nucleolo. Nucleolo, tem assim aqui. Tá. É o que é um nucleolo? A estrutura dela é densa, ela é arredondada e são chamados de corpos de novo. Ela é constituída por um aglomerado de RNA ribossômico, mais DNA e mais proteínas. Ela é constituída por um aglomerado de RNA ribossômico, mais DNA e mais proteínas. O RNA ribossômico do nucleolo está relacionado com a formação das subunidades dos ribossomais. A gente vai falar sobre RNA ribossômico daqui a pouco, mas deixa eu anotar algumas informações aqui que a gente acabou de aprender sobre o nucleolo. O nucleolo é um corpus, corpus densos, né? Denosos, né? Denosos, certo? Eles também são constituídos por aglomerado de RNA ribossômico. Ele também é constituído por DNA, DNA mais a proteína, proteínas. Isso aqui é um nucleolo. O RNA ribossômico do nucleolo está relacionado com a formação das subunidades do ribossomar, né? Subunidade. Então, isso aqui está relacionado à unidade ribossomais. Unidade ribo, unidade ribossomais. Certo? Certo. Agora a gente vai falar sobre RNA. RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ribossômico, né? Vamos lá. Ele é gerado pela atividade dos segmentos de cromatina. Faz parte da constituição dos ribossomos. Elas fazem parte de estruturas responsáveis pela síntese proteica. Então, o RNA ribossômico tem uma importância, porque ela é gerada pela atividade dos segmentos de cromatina, que a gente estudamos sobre cromatina, aquela formação de cromatina, como a gente pode ver aqui.
Uma cromatina é tudo isso aqui, é uma cromatina, tá? Ah, é a formação de um nucleossomo, é uma cromatina. Aí, no caso disso aí, faz parte da constituição dos ribossomos e estruturas responsáveis pela síntese proteica. Quais são? O núcleo, a carioteca, o interior do núcleo, a nucleoplasma, carioninfa, né, ou carioninfa, a cromatina ou cromonema, o nucleolo e o RNA ribossômico, né? Tá tudo relacionado com RNA ribossômico, pelo menos é o que eu li aqui. Beleza. O citoplasma. Tudo que a gente falamos sobre célula animal ou célula animal ou célula bacteriana, né? A gente tá falando sobre isso, tudo que o RNA ribossômico tá participando de tudo. Do núcleo, da carioteca, do interior do nucleoplasma ou cariolimpa, da cromatina ou cromonema, ou nucleolo ou RNA ribossômico. Beleza? A gente vai falar sobre citoplasma. Tô aqui dando uma apressada já, né? Citoplasma, certo? A citoplasma. Ela é constituída pelo citossol e organelas. Ela tem uma região localizada entre a membrana plasmática e o núcleo da célula. Então, o citoplasma é constituída pelo citossol e organelas. Enfim, né? Citossol e organelas. Vou colocar aqui citossol e organelas. O citoplasma, ela está relacionada com citossol e organelas, onde tem uma região localizada entre a membrana plasmática e o núcleo celular. Ela tem uma localização entre a membrana plasmática com o núcleo da célula, né? Então, ela está entre a membrana plasmática e ela está entre o núcleo também, né? Que a gente pode falar aqui, membrana plasmática, e aqui a gente pode falar que é um núcleo, núcleo. E aqui ela está entre, né? Certo. Agora a gente vai falar citossol. Desculpa se o negócio não tá tão bonitinho, né? Como que você vê aí pela internet, mas é porque o meu raciocínio funciona assim, pensar numa cor, um monte de coisas assim, não é muito assim, falar e ainda escrever. Então, é uma coisa assim que eu tenho que melhorar. Mas enfim, mas agora eu tô com uma pressa mesmo, porque daqui a pouco já é 4h44, beleza. Citossol, a gente já vai falar sobre citossol. E também eu tô com pressa. Citossol e a gente, né, já vai acabar o tempo aqui. Vamos falar sobre citossol. O citossol é um líquido gelatinoso, ele é viscoso, tendo dentre outros componentes, que é a água, a proteína, a região onde é encontrado o citosol é de várias organelas, das quais desempenham papéis específicos, né, na atividade celular. O ribossomos, lisossomos, retículo endoplasmático, granuloso ou não granuloso, mitocôndrias, complexo de Golgi, centríolos e peroxissomos. Então, a gente está aqui vendo, né, citossol. O citossol, ele é um líquido, o citossol é um líquido gelatinoso ou viscoso, tendo, dentre outros componentes, né, uma água e proteínas. É uma região localizada de várias organelas, ela é encontrada em várias organelas desse citosol, é esse líquido viscoso, tanto composto por água e proteína, a gente tem que lembrar como é esse citosol. A região de localização de várias organelas, das quais desempenham papéis específicos na atividade celular. Beleza, principais organelas citoplasmáticas, características e funções. A gente vai ver aqui quais são as principais organelas.
E a gente vai colocar, eu vou compartilhar, tem 8 minutos ainda, bastante tempo aqui no nosso Pinterest. Eu espero que vocês estejam me vendo. Certo? Aqui. Ah, ai, pra ver se não aparece aquela que tá aparecendo aqui na minha cabeça, na minha frente. Mas tudo bem. Aqui, ó. Célula, organela, né? Principais organelas do citoplasma, né? Principais, principais organelas do citoplasma. A gente vai ver aqui, né? A organela da citoplasma. A gente vê aqui, né? Uma imagem muito linda, maravilhosa. Que eu acho linda, maravilhosa, no caso. A gente tá vendo aqui, né? Eu vou deixar uma caneta. Tá, beleza, gente. Aqui, ó. O retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. Ele é o quê? Ele é uma síntese de lipídios e desintoxicação. Ele tem esse papel. Ele desculpa, gente. Consegue me ver? Consegue, né? Beleza. Então, o retículo endoplasmático liso não granuloso. Ele não granuloso, ele é constituído por tubos membrosos, ramificados e sem ribossomos aderidos na superfície dele. Mas a função dele também tem a síntese de lipídios e a desintoxicação, retículo liso, certo? A gente também vai falar sobre núcleo, o núcleo dele, né? O núcleo. A gente já falamos sobre o núcleo. A gente vai falar sobre ribossomos. O ribossomo é um aspecto granuloso, sem delimitação de membranas, constituídos por RNA e proteínas. Certo? O complexo de Golgi. O complexo de Golgi é constituído por sacos membranosos achatados, sobreposto e extremidade dilatados. Ele tem a função de que esse complexo Golgi? Ele tem o empacotamento, armazenamento e secreção de substâncias. Já o ribossomo tem a síntese de proteica, né? Como a gente pode ter visto aí. A gente também temos o centríolo, né? O lisossomos. Aqui, lisossomos, né? Os lisossomos, eles têm uma tendência de vesículas membrosas contendo enzimas digestivas sendo derivadas do complexo de Golgi. Tem a função de digestão intracelular, o lisossomo, certo? Injeção, né? Digestão intracelular. A gente vai falar agora sobre mitocôndria, né? Espero que tenha aqui mitocôndria, que mitocôndria. A mitocôndria é constituída por duas membranas, além de possuir líquido, viscoso, gelatinoso, é um DNA próprio e ribossomos. Ela tem a função de respiração celular. A gente também tem o nosso retículo endoplasmático rugoso, esse aqui, o rugoso, ela tem a função de transportar e a síntese de proteínas, certo? E agora a gente vai falar sobre centríolos, né? Um centríolos, eu espero que tenha aqui, centríolos tem. Ela é o quê? Ela tem a função de cílios e flagelos de locomover, né? Se tem flagelos, ela tem a função de locomover. Além de participar na divisão celular, ela participa na divisão celular, né? Que é a mitose. E a gente tem a perogisoma também.
que eu espero que esteja aparecendo aqui na imagem. Se não, eu vou falar aqui para vocês o que é um peroxissomos. É uma vesícula membranosas que contém enzimas, essas peroxissomos. Vesículas membrosas que contêm enzimas. Ela tem a função de degradação de substâncias. Literalmente isso. Então, é isso, gente. E a gente tem o nosso. Eu falei de tudo. É, falei de tudo, falei de tudo. E eu parei por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai ter mais aulas ainda. A próxima aula vai ser sobre célula bacteriana, né? Que a gente vai falar sobre bactérias, né? E eu estou aqui aparecendo, a gente vai falar sobre material genético, bactérias, plasmídios, a gente vai falar sobre ácidos nucleicos, a gente vai falar um monte de coisa ainda, a gente vai falar sobre DNA, as suas estruturas mais importante, vamos falar sobre a importância do DNA, qual é a importância dela, a gente vai falar sobre RNA ribossômico, transportador e várias coisas também. Então, eu te espero você na próxima aula, junto comigo. E muito obrigada por me acompanhar até aqui. É uma aula muito longa e é bem longa mesmo, mas é porque eu estou começando agora a aprender a explicar para vocês, tirando essa timidez todinha que eu tenho e a minha falta de comunicação também. Então, estou tentando melhorar minhas palavras na hora de comunicar, ou de apresentar, ou quando eu explicar alguma coisa. Então, muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê na próxima aula, certo? Então, agora eu vou para a reunião, daqui a 5 horas, né? Beijo.